Galerinha, tudo bem com vocês? Sou o Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos falar aqui das práticas corporais em relação ao esporte de rede. Vamos falar aqui a importância da mídia, em relação à promoção da saúde, o que esses esportes promovem, tá certo? Então, organizei a nossa aula com uma sequência bem legal, bem interessante aqui, para que nós cheguemos aqui no finalzinho dela entendendo tudo isso. Primeiro tópico, unidades temáticas da educação física. Aí nós iremos falar sobre os esportes, classificação dos esportes, a influência da mídia, os benefícios das práticas esportivas e a prática para a promoção da saúde. Esses são os tópicos da nossa aulinha de hoje. Unidades temáticas da educação física. Tá, galerinha. Primeiramente, eu quero que vocês saibam, que vocês entendam que a educação física, ao contrário do que muitos pensam, tem uma visão até às vezes preconceituosa em relação à nossa disciplina, que a educação física é só futebol e queimado, só prática esportiva, só jogar, só isso e aquilo outro. Não. A educação física ela é muito ampla, ela é muito vasta. Então, segundo a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, a educação física ela se divide em algumas unidades temáticas, tá certo? Quais são essas unidades temáticas, professor? Brincadeiras e jogos, ginásticas, danças, lutas, adicionado recentemente práticas corporais de aventura e os esportes. Então percebam aqui, ó, que esportes é apenas uma unidade temática na qual a educação física trabalha. Nós temos ainda outras unidades temáticas, outra forma de trabalhar esse indivíduo, outra forma de fazer com que esse indivíduo pratique exercícios físicos, que ele promova a saúde, que ele tenha saúde. E além disso, a educação física ela também procura formar um indivíduo crítico, tá? Um indivíduo que ele tenha criticidade, que ele consiga visualizar algumas questões relacionadas com outro prisma, que a gente consiga entender qual informação está querendo ser dada ali, mas que a gente consiga também entender, refletir sobre aquilo, sobre a real intenção de tudo que está acontecendo em nossa volta. Então percebam que a educação física não se limita, eu vou bater nessa tecla porque eu fico às vezes meio que chateado, que não se limita apenas a futebol e queimado, tá certo? A gente trabalha, a gente conscientiza o indivíduo, no caso vocês, para que vocês pratiquem, vivenciem, para que vocês sintam ali na prática qualquer dessas práticas aqui físicas aqui, ó, através de brincadeiras e jogos, ginásticas, danças, lutas, que vocês se exercitem, que vocês sejam adultos, que não sejam adultos sedentários, que vocês se movimentem. O número de sedentarismo hoje está altíssimo. Já falei em outras aulas para vocês, é a verdadeira pandemia, é o mundo moderno fazendo com que os seres humanos se acomodem. Fiquem pasmem. De 10 adolescentes, apenas um pratica exercício físico, pratica atividade física. Então, é através da educação física que vocês vão ter vivências práticas, que vocês vão experimentar. E, se Deus quiser permitir, levar isso para a vida adulta de vocês. Tá certo? Então, a educação física ela é muito além do que futebol e queimado. Em relação aos esportes, podem ser definidos como atividades físicas que visam equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física e mental. Além disso, é possível afirmar que os esportes são atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente visam a competição entre os praticantes. Nós já falamos aqui de voleibol, voleibol de praia, peteca, futevôlei, tudo isso são o quê? Práticas esportivas. Também podem ser jogos. Eu também posso jogar futevôlei, eu posso brincar futevôlei. Porém, o que
classifica essa modalidade como esporte é quando já existe um regulamento, tem uma federação, competições internacionais, mundiais, que são regidas por regras. Aí caracterizam o esporte. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falei do vôlei de praia, por exemplo, lá eu disse que o vôlei de praia, as disputas acontecem em duplas. Mas eu posso muito bem, eu e um grupo de amigos, nós somos mais de 10, chegarmos na praia, armar uma rede. Vamos jogar aqui 4 contra 4. Nós estaremos jogando o voleibol de praia. Não dentro das regras dos esportes, porque nós estamos adaptando ali para que a gente jogue, brinque, se movimente. Classificação dos esportes. Aí, galerinha, dentro dos esportes existem as classificações deles, tá certo? Já falei para vocês as unidades temáticas e existe uma subdivisão em relação aos esportes também. Aí eles classificam-se em rede, quadra, dividida ou parede de rebote. Esporte cujo objetivo é lançar a bola em direção à quadra adversária, sem que o oponente consiga devolver. Aí temos os esportes de marca, que são os esportes de atletismo. Atletismo, por exemplo, aquele esporte que a gente pega o melhor tempo, aquele indivíduo que teve o melhor tempo, a melhor marca. De precisão, técnico combinatório, campo e taco, invasão ou territorial de combate. Esses são os tipos de esportes, tá certo? A influência da mídia. O esporte é um fenômeno social que está extremamente difundido nas mídias e assim mobiliza um grande número de pessoas, movimenta economias nacionais e internacionais, envolvendo instituições públicas e privadas. Ora, galerinha, é notório que a mídia ela faz com que o esporte cresça, com que o esporte seja praticado. É aquela coisinha, o que eu estou vendo é o que eu estou tendo como base. Nós, brasileiros aqui, somos chamados o país do futebol, por exemplo. Porém, a nossa grade televisiva, se nós formos ver, a quantidade de programas esportivos que tem, programas esportivos específicos para comentar determinada modalidade, existem, tem audiências altíssimas. O voleibol hoje no Brasil, quando eu falei de voleibol para vocês, é o quinto esporte mais praticado no mundo, sendo que no Brasil é o segundo. Muito vem a ver da organização que a federação teve em cima, mas muito tem a ver também da influência da mídia. A forma na qual a mídia colocou esse esporte na televisão, um canal que nós tínhamos acesso mais próximo. Claro que ali a intenção não é só de mostrar o jogo. Aí tem uma série de intenções ali por trás. A televisão ganha muito com a audiência, ganha muito vendendo produtos que estão incutidos ali numa partida de voleibol. Propagandas aparecem a todo momento. Todo mundo olha um atleta, a gente acaba que por alguma forma sofrer uma influência de olhar o atleta com determinada camisa de marca e aquilo ali de alguma forma está sendo absorvido por nós. Nós queremos consumir aquele produto porque é um cara que nós temos como referência. Então essas marcas ganham muito dinheiro em cima dos esportes. Por isso os esportes eles são altamente explorados dentro da mídia televisiva. Da televisão, no jornal, nas revistas, tudo que envolve esportes envolve muito dinheiro por trás, galerinha. Para vocês verem que a influência da mídia ela é tão grande, que a mídia ela já fez com que alguns esportes até alterassem algumas regras, tá certo? Muitas das regras dos esportes, elas são alteradas, e é normal que isso aconteça. Elas são alteradas com o decorrer do tempo, para tornar o esporte mais dinâmico, tornar o esporte espetáculo, melhorar aquela modalidade esportiva, tornar mais atraente, mais disputada. Então a mídia ela acaba que por influenciar. No voleibol ela teve uma influência em relação à pontuação. Tá certo? Para vocês perceberem por que a televisão ela teve essa influência em relação à regra do voleibol. Porque antigamente, galerinha, uma partida de voleibol ela durava muito tempo. Durava de 3 a 4 horas. É interessante para uma televisão mostrar um jogo durante 4 horas, deixar de passar a novela, o seriado, uma outra programação? Não. Então, de alguma forma, a mídia pressionou as instituições, as federações, confederações, e houve uma adaptação na regra do voleibol, na pontuação. Antigamente, os sets eram de 15 pontos.
A equipe sacava, se ela conseguisse fazer o ponto, fazer com que a bola tocasse a quadra da equipe adversária, aí sim ela iria pontuar. Porém, se a equipe B que realizasse o saque, eu só defendesse e atacasse de alguma forma, como hoje acontece, eu pontuasse, eu fizesse a bola tocar a quadra da equipe adversária, eu não estaria pontuando. Eu pegaria uma espécie de vantagem. Ou seja, eu só pontuava quando eu tinha essa vantagem do meu lado. Então, as partidas demoravam demais. Hoje nós sabemos que são sets de 25 pontos. Tá aqui, ó. Para viabilizar-se a transmissão de partidas de voleibol que eram longas, com 3 a 4 horas de jogo, eram necessárias algumas mudanças, em especial na diminuição do tempo de jogo, aquilo que eu falei para vocês, para enquadrar na grade lá televisiva lá do que ia passar, teve que sofrer essa alteração. O esporte espetáculo, provavelmente o destaque da TV se deve não somente por ser uma das mídias mais presentes no cotidiano das pessoas, mas sobretudo pelo seu poder de persuasão, garantido pelos recursos de imagem e áudio produzidos com a opção do replay e da repetição dos lances de câmera lenta e etc. Percebam, uma partida de voleibol hoje é muito diferente da partida de voleibol há 40, 50 anos atrás. Os atletas são bem mais fortes, são bem mais ágeis. Então imagina só o atleta realizar uma cortada, um ataque, e aquela bola ela atinge a 80, 90 km por hora, tocar a linha. Então, muitas das vezes ali, os árbitros ficavam em dúvida em relação à marcação desse ponto. Então, a televisão ela torna isso mais atrativo. Hoje em dia, os esportes vêm mudando. Não é só a televisão que fez isso, tá, galera? Eles adaptaram as regras. Hoje, no voleibol, por exemplo, existe o desafio. Cada treinador tem direito a 2 pedidos de desafios por set, que é quando ele tem dúvida em relação a alguma marcação, ele vai lá, pede o desafio. Tem o recurso visual, eletrônico da tecnologia para visualizar se essa bola foi dentro ou foi fora. E aí a mídia explora isso, a televisão explora isso, a gente vê replays, a gente vê câmera lenta, a gente vê tudo isso de uma forma, de fato, eles tornam uma partida bem mais espetacular, um espetáculo de fato, fica bem mais interessante para quem está assistindo aqui do lado. Acaba que tendo uma certa emoção envolvida em tudo aquilo ali. Benefícios das práticas esportivas. Sabemos que realizar uma atividade física regularmente traz grandes benefícios para a nossa saúde e bem-estar. Isso no geral, isso vocês sabem. O que muita gente ainda não se atentou é que os benefícios das práticas esportivas extrapolam a saúde física e se expandem para as áreas psicológicas, cognitivas, biológicas e sociais. Então percebam, a saúde ela não envolve apenas aquele bem-estar físico, envolve as questões psicológicas, cognitivas, biológicas e sociais. Tem um atrelado de situações, de informações ali que nós recebemos quando a gente está praticando algum tipo de exercício físico, de atividade física. No caso aqui, é a prática de algum esporte de rede, que é aquele que eu falei para vocês. Quando nós estamos jogando, nós estamos tendo benefícios cognitivos, sociais, fisiológicos, tá certo? Tá aqui, ó, elenquei para vocês. Quais são os benefícios psicológicos então, professor? Aumenta a autoestima, reduz a depressão e ansiedade, reduz o estresse, melhora a autoimagem, desenvolve a personalidade. Ora, turminha, quando eu estou praticando algum tipo de exercício físico, quando eu estou participando de uma partida de voleibol lá, o que é que nosso organismo acontece no nosso organismo? A gente libera uma série de hormônios que vai nos dar uma sensação de bem-estar. Nós estaremos ali socializando, brincando, a gente vai trabalhar a nossa autoestima. Tudo isso está sendo trabalhado numa simples partida de voleibol, no simples ato de se encontrar ali para jogar um esporte. Tá certo? Então, tudo isso faz com que o indivíduo melhore as suas questões psicológicas, reduz a depressão, a ansiedade. Os benefícios cognitivos. Tá aqui, ó, potencializa o aprendizado, aumenta a concentração, otimiza o raciocínio, melhora a estratégia, melhora o rendimento escolar. Esses são os benefícios cognitivos. Aumenta a concentração, o indivíduo ele fica uma pessoa mais concentrada.
Imaginem vocês participando de uma partida na qual você é responsável, aquela partida está empatada, então tudo ali você tem que ter muita concentração, muito equilíbrio emocional para tentar fazer aquele ponto. Então, de certa forma, tem uma certa pressão e essa pressão ela é boa, faz com que a gente melhore. A gente vai utilizar de estratégias, a gente vai acabar aqui pensando alguma forma tática de vencer uma partida. Então, tudo isso está envolvido numa partida de uma prática esportiva aí de um esporte de rede. As estratégias melhoram o rendimento escolar. Nós sabemos que quando a pessoa inicia uma prática esportiva de forma regular, o que isso vai ocasionar? Vai ocasionar uma série de melhorias em relação à concentração, seu rendimento escolar. Então, ao contrário do que muitos dos nossos pais pensavam antigamente, eu era atleta, eu participava, eu não jogava vôlei, mas jogava basquete. Quando de alguma forma eu fazia alguma travessura, alguma coisa nesse sentido, meus pais tentavam me punir de qual forma? Me tirando do esporte. Dizia que o esporte estava atrapalhando. Pelo contrário, a prática esportiva melhorava meu rendimento escolar. Melhora, isso é comprovado cientificamente. Benefícios biológicos: melhora a saúde cardiovascular, previne a obesidade, previne a diabetes, fortalece os ossos, melhora o aumento do tônus muscular. Então, esses aqui são aqueles benefícios que todos vocês já sabem. Eu pratico exercício físico, eu vou ter um controle da minha glicemia, eu vou controlar a minha pressão arterial, eu vou estar tendo um gasto calórico, então eu vou ter um certo controle de peso. Então, esses são um dos benefícios biológicos que acontece com o indivíduo que pratica qualquer tipo de exercício físico. E os benefícios sociais? Favorece o relacionamento, trabalha atitudes e valores, estimula o convívio social, aumenta a cooperação, reduz a agressividade, estimula a superação. Então percebam aqui, ó, as meninas estão ali comemorando um ponto, comemorando a vitória de um set, ou talvez a vitória na partida, não dá para saber pela foto, mas percebam que ali elas estão socializando, estão comemorando, estão vibrando, estão se abraçando. Então nós seres humanos somos um ser social, nós vivemos em sociedade. Então aqui nós acabamos que por socializar com outras pessoas, nós acabamos que por agir de forma cooperativa com o outro. Uma partida de um esporte coletivo, como já diz, não é individual. Então, de alguma forma, eu vou ter que cooperar em busca da vitória. Então, existe essa questão da cooperação. Nós podemos trabalhar também muito a questão da ética. Aquele indivíduo que, ao cometer uma falta, alguma infração, ele levanta o braço, se acusa e diz: professor, que é a forma de tratamento geralmente utilizada em relação ao árbitro, eu toquei a rede, a bola foi fora. Tudo isso, então, nós podemos trabalhar a ética. Olha a quantidade de coisas que nós podemos trabalhar apenas numa prática esportiva. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido aí um pouquinho a importância da mídia, quanto essa mídia, o quanto que essa mídia ela trabalha em cima dos esportes, o quanto que ela ganha, que vocês consigam visualizar a influência da mídia por outros prismas, tá certo? Que vocês compreendam a diferença entre os esportes, tudo o que acontece, que vocês entendam os benefícios que os esportes podem causar, os esportes em relação ao social, ao cognitivo, ao biológico, não é apenas essa promoção de saúde, tá certo? Então, até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?